É um prazer falar com vocês sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Antes de iniciarmos as nossas reflexões a respeito desse assunto, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos inspirem, que nos amparem e que possamos emitir boas vibrações dessas nossas reflexões. Essa frase, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, me levou a destacar duas palavras nesse pequeno trecho. Uma delas é a palavra espíritos e a outra a palavra pensamentos. No sentido do entendimento dessas palavras, para facilitar um pouquinho aqui a nossa reflexão. A espiritualidade nos revela que os espíritos são seres inteligentes da criação. São seres imateriais e são seres que sobrevivem à morte do corpo físico. Após a morte do corpo físico, eles habitam o chamado plano espiritual, ou mundo dos espíritos. Mundo este que a espiritualidade nos informa que é um mundo pré-existente, é a nossa verdadeira pátria espiritual. E é o local onde os espíritos habitam. Além dos espíritos fora do corpo, desencarnados após a morte do corpo físico, nós temos também os espíritos encarnados, que somos nós, a população encarnada do planeta Terra. E quando nós falamos de espíritos, a gente fica imaginando sobre a quantidade, porque quando falamos da influência dos espíritos em nossos pensamentos, também podemos imaginar, eles são muitos, qual é a população de espíritos que se encontra no planeta Terra? No livro Roteiro, publicado em 1952, o médium Chico Xavier recebe a informação do espírito Emmanuel que a população, Emmanuel chama de espíritos conscientes, que a população de espíritos desencarnados conscientes, que está no planeta Terra, mas no plano dos espíritos, é de 20 bilhões de seres. À época, 1952, a nossa população, aqui no planeta, de encarnados, era menor que 3 bilhões de pessoas, em torno de 2,7, 2,8 bilhões de pessoas. E a população de espíritos conscientes desencarnados era de 20 bilhões. Nós temos aí em torno de 6 a 7 vezes a população de encarnados. Isso revela que nós, espíritos encarnados, que nós somos minoria. A grande maioria dos seres que estão no planeta Terra é formada por espíritos, por almas desencarnadas, podemos assim dizer. Muitas vezes, em leituras em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos revela traços da relação com os espíritos, muitas vezes os espíritos dizem que, ao nos observarem aqui enquanto encarnados, eles chegam a se acotovelar, fazendo uma menção à quantidade de espíritos que estão nos acompanhando aqui no plano encarnados. A outra palavra presente na frase, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, que eu gostaria de destacar, é a palavra pensamento. A gente fica tentando entender o que é o pensamento, o que significa. Então, numa construção, numa ideia inicial dessa palavra, para ajudar a gente na reflexão, o pensamento seria um processo mental que proporciona ao ser humano a possibilidade de modelar as suas percepções do mundo, ou percepções de mundo. Então, nós podemos entender que nesse processo
mental de interação com o mundo que nos cerca, esse processo mental, que é o pensamento, ele admite a reflexão, ele admite a imaginação, ele admite a comparação. E a partir desse processo e das existências, ou seja, das encarnações seguidas no movimento da nossa existência, nós vamos, em movimento, modelando a nossa percepção de mundo. Quando falamos de processo mental, a gente poderia até imaginar e perguntar: será o pensamento uma abstração? No livro Pensamento e Vida, o espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, revela a seguinte frase: o pensamento é força eletromagnética. Então, nós temos a palavra eletromagnética. Essa palavra, ela contempla dois termos: eletricidade e magnetismo. Portanto, o pensamento não é apenas uma simples abstração. Podemos entender a princípio que ele é uma vibração. Ele possui eletricidade, ele possui magnetismo. Então, nós temos nessa frase a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Espíritos, temos pensamentos, e o pensamento é o quê? O pensamento é um atributo do espírito, a qual ele vai modelando a sua percepção de mundo. Na questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? A resposta: muito mais do que imaginais. De ordinário, ordinário aí no sentido de comumente, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então a espiritualidade informa que, no curso de nossa vida, muitas vezes estamos sendo guiados, direcionados por pensamentos originários dessa influência dos espíritos. Para complementar essa ideia dessa influenciação e dessa questão, a gente pode ir colocando algumas outras questões. Primeiro, se nós estamos sujeitos a essa influência, se existem bilhões de espíritos no planeta Terra, como podemos identificar quais são os nossos pensamentos, quais são os pensamentos que temos que são provenientes de uma influência espiritual ou de um grupo de espíritos? Como eu posso identificar essa influência? Se a influência não é uma influência positiva, se essa influência me traz desconforto psíquico, como me afastar dessa influência? Como me aproximar de influências positivas, influências salutares? Essa série de perguntas complementam a primeira. E uma dessas questões, que é: como eu posso identificar qual é o tipo de influência, ou se essa influência e se esse pensamento é meu, ou é de algum espírito? A resposta da espiritualidade é intrigante. A espiritualidade nos diz que, muitas vezes, pouco importa saber se o pensamento é seu, se o pensamento vem de um espírito ou de um grupo de espíritos. Por quê? Porque o importante é qual é o conteúdo desse pensamento. Se esse pensamento lhe traz benefícios, se esse pensamento lhe traz eflúvios de alívio, se esse pensamento lhe traz energias positivas, a espiritualidade nos diz: não importa de onde ele veio, porque à medida em que o espírito evolui, em que ele se eleva, a forma pouco importa. O mais importante é o conteúdo. Mas, se na identificação
desse conteúdo, nós não podemos identificar se o pensamento é nosso ou se o pensamento é de um espírito, sempre surge a dúvida, mas a espiritualidade continua. Se Deus quisesse que nós tivéssemos uma nítida noção clara dessa diferenciação, Ele nos daria instrumentos para isso. Como Ele permite que nós observemos a diferenciação entre o dia e a noite. Então, de certo modo, a espiritualidade coloca que isso talvez não seja tão importante, mas sim o conteúdo desses pensamentos. Quando a gente fala sobre conteúdos de pensamentos, ou seja, vamos esquecer um pouco a forma e vamos pensar no conteúdo, eu quero colocar uma palavra também para fazer parte aqui das nossas reflexões. Essa palavra é a palavra psicosfera. O que seria psicosfera? A psicosfera é um campo de emanações eletromagnéticas que circundam o ser humano. Novamente, nós temos a palavra eletromagnética, eletromagnetismo. Então, nós podemos inferir, entender que todos nós possuímos a nossa psicosfera, que é fruto dessa emanação psíquica energética que fazemos através do nosso pensamento. Quando estamos nos relacionando com outros seres, com as pessoas do nosso entorno, nós estamos lidando com uma psicosfera diferente da nossa, que é a psicosfera do outro. E a partir dessas coletividades, nós podemos entender que, como nós temos a psicosfera individual, a nossa, a somatória dessas psicosferas formam a psicosfera de um ambiente de trabalho, formam a psicosfera de uma cidade, formam a psicosfera de um país, formam a psicosfera de um planeta. Muitas vezes, ao entrarmos em um templo religioso, sentimos aquela vibração positiva, que nada mais é do que a emanação das pessoas, ou seja, aquelas psicosferas, todas as emanações positivas daquele lugar são sentidas por quem chega nesse ambiente. Muitas vezes, ao visitarmos uma cidade, ao entrarmos em uma cidade, muitas vezes nós sentimos e fazemos pequenos comentários. Poxa, essa cidade é tão agradável, ela tem um ambiente bom, gostoso. A gente não vai estar falando do clima. Se a gente prestar atenção um pouco mais nessa sensibilidade, a gente vai perceber que nós estamos falando da psicosfera daquela cidade. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, no seu bairro, o que forma a psicosfera? As emanações eletromagnéticas, ou seja, o pensamento das pessoas formam aquele ambiente. Então, nós temos a psicosfera da nossa cidade, a psicosfera do nosso estado e a psicosfera do nosso planeta. A Terra, segundo a espiritualidade, na escala dos mundos, a Terra foi classificada como um planeta de provas e expiações. A Terra, na chamada escala evolutiva dos mundos, ela está acima, um degrau, apenas dos chamados mundos primitivos. E ela caminha para um mundo de regeneração. Mas se a gente for pensar o que seria essa mudança, como é sair de um mundo de expiações e provas e entrar num mundo de regeneração. Essa transformação nada mais é
do que a mudança na psicosfera do nosso planeta. A psicosfera da Terra, do planeta Terra, está ficando mais leve, está ficando mais límpida, mais clara, mais alva, através da emissão do pensamento dos habitantes do planeta. Aí, à medida em que essa psicosfera se torna mais sutil, nós vamos avançando nessa escala dos mundos, a ponto de transformar o planeta em uma psicosfera de um mundo de regeneração. Subimos mais um pequeno degrauzinho. Eu estou falando isso para a gente ter uma ideia da importância do pensamento e da vibração. Porque quando nós falamos da influência dos espíritos em nossos pensamentos, muitas palavras entram em ação. A psicosfera. E agora uma outra questão, que é a palavra sintonia. Para que haja uma influência dos espíritos ou de um espírito em nossos pensamentos, é necessário que estejamos na mesma sintonia que esse espírito. O que significa estar na mesma sintonia? Significa que a nossa vibração ela é similar à desse espírito. E a partir desse momento, entramos em sintonia. Aí pensamos, como podemos receber uma influência positiva? Como podemos nos sintonizarmos com espíritos que nos trarão inspirações, nos trarão alívio, nos indicarão caminhos? É necessário que mudemos a nossa psicosfera. É necessário que mudemos o nosso modo de pensar. A partir do momento em que a nossa psicosfera se transforma em uma conexão com espíritos que tenham sentimentos positivos em relação ao mundo, a nossa psicosfera vai se transformando. Da mesma forma, quando emitimos essas vibrações, que podemos chamar de negativas, como ódio, rancor, raiva, essas vibrações vão fazendo parte da nossa psicosfera. Consequentemente, a nossa vibração será conectada com espíritos afins dessa vibração. E a partir daí, há a sintonia. E aí recebemos o quê? Uma má influência. Mas, como podemos modificar esse estado de coisas? Como podemos criar sintonias positivas? Como podemos mudar a nossa vibração? É importante a gente sempre lembrar dessa escola da espiritualidade, que são os livros, em que os espíritos nos revelam como funcionam as estruturas espirituais. O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Ação e Reação, nos fala de um personagem do livro. Esse personagem é um espírito, podemos dizer, um espírito imperfeito, assim como nós, mas um espírito que tem prazer em observar as mazelas ou os vícios comportamentais de nós aqui encarnados e atuar para estimular, para potencializar os nossos vícios comportamentais. Então, no livro Ação e Reação, o espírito, ele dá detalhes de como os espíritos atuam, como eles atuam. Eles dizem o seguinte, que todos nós temos o que eles chamam de desejo central, que é um reflexo dominante na nossa personalidade.
usando como exemplo o reflexo da violência, reflete o desejo central de uma pessoa que quer cometer um crime. Uma pessoa irritadiça é um reflexo dominante de alguém que está em desequilíbrio. Esse desejo central é identificado pelos espíritos, porque todas as emanações que nós temos através das nossas vibrações formam imagens, como se fossem imagens espelhadas, e os espíritos observam esse reflexo do nosso desejo central e atuam diretamente, potencializando aquele nosso desejo central. Então, no mundo além das aparências, aqui no mundo dos encarnados, quando observamos uma multidão, nós não conseguimos identificar os desejos centrais daquelas pessoas, mas os espíritos podem fazê-lo, podem identificar esses desejos centrais. Da mesma forma que esses desejos centrais, a princípio, podem ser sombrios, eles também podem ser desejos centrais salutares, como, por exemplo, a caridade, o ato da caridade, na verdade, é um reflexo dominante da personalidade, de um desejo central de quem tem amor pelas criaturas. A espiritualidade também identifica, mas para isso, esse desejo tem que ser verdadeiro. O mundo das aparências, o mundo nosso aqui, o mundo dos encarnados, muitas vezes nos engana. Não sabemos quais são as intenções, muitas vezes, das pessoas, porque não conseguimos identificar o chamado desejo central das criaturas. Então, na raiz, no princípio de todo o pensamento, de toda ação, está esse chamado desejo central. Então, a melhor forma de evitarmos essa influenciação negativa é tentarmos alinhar esses nossos desejos centrais com as questões salutares, luminosas. Quais são as ferramentas para isso? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala sobre a oração, uma das ferramentas. E ele faz uma ideia e uma reflexão de que devemos ou podemos imaginar um espelho. Imaginemos um espelho gigante, um espelho em que posicionamos em direção ao sol. O reflexo dessa luminosidade, nós direcionamos para o abismo. Nós teremos um abismo iluminado. Essa é a correlação que Emmanuel faz da oração. Os nossos abismos psíquicos podem ser iluminados através da oração, como o reflexo do sol no espelho direcionado para um abismo. Nós vivemos no mundo dos encarnados e Deus nos colocou à disposição uma série de ferramentas para que a gente alinhe o nosso desejo central com aquilo que nos traz vibrações e sentimentos salutares, para que a gente possa ter a sintonia com espíritos que também almejam como nós essa luminosidade. Nós temos no planeta Terra a natureza à nossa disposição. Nós temos no planeta Terra, através da inspiração da espiritualidade, uma série de processos artísticos, a música que pode nos elevar. Nós temos os nossos companheiros aqui, que são os animais no planeta Terra, que nos ajudam nesse reequilíbrio. Nós temos as plantas, a natureza. Todos esses aspectos estão aí para serem usados, para que a gente consiga mudar na raiz, no princípio, esse nosso desejo central, que ele seja um desejo de amor, de luminosidade. Bom,
Nós estamos finalizando essa reflexão a respeito da influência dos Espíritos em nossos pensamentos. Então, eu gostaria que a semente do amor incondicional, que foi plantada pelo Cristo no coração dos homens, possa germinar em nós, para que a gente consiga mudar esse nosso desejo central e realmente transformar a psicosfera desse planeta em um planeta de regeneração, consequentemente fruto da nossa boa vibração e da influência positiva dos Espíritos. Que assim Boa noite, meus amigos, meus irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio SEAC, pela TV SEAC, pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Meu nome é Ângela Cristina Guerra, e hoje nós vamos conversar um pouco, refletir sobre um assunto muito especial, como todos que nós temos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós escolhemos dentro deste capítulo, para ser trabalhado hoje, a porta estreita. Quantas vezes nós paramos para pensar no que é o caminho da porta estreita, o que é atravessar essa porta e o que era atravessar a porta larga? Muitas vezes nós não paramos para pensar. Então, o convite hoje é para que juntos nós possamos pensar esse assunto aqui, nessa nossa conversa, nesse nosso encontro. Kardec, ao início desse texto, faz duas citações. Uma com Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala sobre a porta estreita. E Lucas também é citado no seu capítulo 13, nos versículos 23 a 30. Mais em particular no 24, quando ele fala da porta estreita. Então, vamos lá. Mateus nos conta que Jesus, ainda no monte, quando falava o Sermão da Montanha, ele disse o seguinte, vamos ver no versículo 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em seguida, Jesus diz, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. São as escolhas, né? Os caminhos. Jesus diz, porque estreita é a porta e apertado é o caminho, poucos são os que encontram, poucos somos os que nos dispomos, né, a caminhar por esse caminho estreito, por esse caminho mais apertado, por esse caminho que exige um pouco mais de nós. Em Lucas, né, no 24, como eu falei, no capítulo 13, nós vamos encontrar: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que será que Jesus também disse isso? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Como eu disse há pouco, ele usa a palavra esforço, né? Você tem que se dedicar, você tem que esforçar, você tem que se comprometer por trilhar esse caminho da porta estreita. E Allan Kardec, na sequência, vem nos esclarecendo o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas,
e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre a si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. A porta larga, depois de Kardec explicar nesse parágrafo, nós poderíamos até parar por aqui esse estudo, porque está muito claro que a porta larga é a porta que conduz à perdição, como nos disse Jesus, e é a porta das ilusões do mundo, de tudo, de todos os valores que são transitórios. E a porta estreita é a porta da salvação. O homem que se empenhar em transpô-la, em atravessar por essa porta, para vencer as suas más tendências, para trabalhar aqui, nessa atual existência, nesse presente do Senhor da vida, para trabalhar, para observar as nossas más tendências e lembrar que nós não somos anjos, até porque se fôssemos não estaríamos vivendo aqui na Terra, nessa escola bendita de provas e expiações. Então, se nós pensamos em evolução, nós pensamos em liberdade, nós pensamos em responsabilidade. Nós temos o livre arbítrio para decidir qual caminho seguir. Nós temos a liberdade para estar realmente livre, no sentido de seguir a Jesus e transpor a porta estreita, ou o contrário. Então, qual o melhor caminho? Qual o caminho que vai trazer a paz? E nós, que conhecemos a Jesus, que somos cristãos, nós já temos um melhor entendimento do que é a terra e a respeito dos caminhos e das decisões a tomar. E vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa conversa. A terra, Kardec ainda nos diz aqui nessa lição, a terra é um mundo de expiação, onde o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. No seu sentido relativo, ele ainda coloca, não no absoluto. Porque como nós estamos no mundo de expiação, ainda não temos somente o caminho do bem sendo trilhado. Nós estamos aqui procurando trilhar. Porque quando já estiver tudo numa melhor condição, e todos numa melhor condição, nós teremos chegado, ou já estaremos no mundo de regeneração, que não quer dizer que totalmente, 100% vai ser todo bem, né? Todo o bem nós sabemos que vamos encontrar, e a paz e a verdadeira felicidade nos mundos superiores. Vamos a um exemplo dessa porta estreita. Mas, Ângela, fala-se muito nisso, mas na prática, o que seria, por exemplo? Nós estamos vendo, por exemplo, 2 homens ali brigando, ou nós mesmos, insultando um ao outro. E aí, você tem escolhas. Se for você o insultado, ou um amigo seu, ou essa pessoa, imaginemos 4 portas. 4 portas, 3 portas largas, que são aquelas que nós estamos aqui vivenciando e mais acostumados. Primeira coisa, a pessoa que é insultada, ela fica muito nervosa, tem uma emoção muito grande e ela fica muito magoada, muito afetada com aquilo. A segunda, ela quer revidar, ela revida na hora e aquilo vira uma discussão sem tamanho. Uma outra porta leva aquela mágoa, aquele sentido de vingança. Um dia essa pessoa vai se ver comigo. Então, eu estou tirando
a minha liberdade, porque eu estou me prendendo a um sentimento ruim, a um sentimento mau. Mas aqui na Terra, nós estamos mais acostumados, como diz Kardec, né? Aqui ainda predomina o mal. A gente ainda tem esses impulsos e não domina ainda. Por quê? A quarta porta está escrito perdão. E aí você está ali naquela energia, naquela raiva, que você foi insultado. Na medida em que nós vamos melhorando e educando as nossas emoções e melhorando os nossos sentimentos, você vai ver as 4 portas e vai encontrar a estreita. E na estreita vai estar escrito, perdoa. E atrás do perdão você vai ver Jesus te dizendo, perdoa. Então, se você consegue segurar essa emoção, educar, mudar esse sentimento, você vai se libertar daquela situação, porque você vai perdoar. Agora, é fácil? Não. Ninguém falou que seria fácil, até porque tudo que nós ouvimos até agora foi o verbo esforçar. Esforçai-vos para atravessar a porta estreita. Então, na medida que nós conseguirmos isso, nós vamos em frente e vamos melhorando. No livro Pão Nosso, de Emmanuel e Chico, no capítulo 179, Entendamos Servindo, há um trecho onde ele diz que não respiramos num domicílio de anjos. Eu me lembrei dessa frase porque vem também de encontro com o que Kardec nos diz, né? Nós estamos no planeta Terra, nós somos, como diz Emmanuel, milhões de criaturas num labirinto de débitos buscando equação, buscando aperfeiçoamento. Então, se fôssemos todos anjos aqui, nem seria a Terra. Então, essa auto-observação, esse cuidado nas nossas atitudes, naquilo que nós vamos falar, isso faz parte de um aprendizado muito grande, desse transpor a porta estreita. Então, as escolhas dependem de quê? As escolhas dependem da verdade que nós já conhecemos, do Cristo que nós já temos dentro de nós. Se nós lembrarmos das verdades que Sai Baba nos coloca, ele fala da verdade dos valores humanos. Porque a verdade, nós vamos lembrar que a verdade, ela pode ser para mim uma e para o outro outra verdade, porque tudo depende da sua experiência vivida, do grau de maturidade, do grau de evolução de cada espírito. Então, a verdade de um, muitas vezes, não é a verdade do outro. E como que a gente pode tentar entender melhor, então, essa verdade? Eu devo analisar. Se eu for falar de determinado assunto, se aquele assunto vai denegrir a imagem de alguém, vai trazer uma maledicência, se não traz nenhuma utilidade para o crescimento de alguém ou para a vida de alguém, então que essa verdade não seja falada. Que essa verdade fique guardada para você como uma lição de vida, como um ensinamento, como uma experiência que te faz crescer. Então, essa verdade dentro dos valores humanos, que vem também muito ao encontro com o que Cristo nos ensina, da compreensão, do respeito, do perdão, à situação do outro e à nossa situação. Então, tomemos cuidado e nos lembremos que nós estamos no planeta Terra, um mundo de provas e de expiações. O que nos traz paz é o que deve ser falado. E o que traz a paz para o outro. E o que traz a paz para o ambiente. Lembrando que nós fazemos o ambiente, nós contribuímos para o ambiente que nós estamos sempre. Lembremos também da ética, né? A ética, resumindo o conceito, é tudo aquilo que você fala ou faz que te traz paz. Que você poderia falar em qualquer lugar ou na frente da sua família o que você fez ou deixou de fazer. Se isso
faz bem para todos, então é o correto, é ético. Você está no caminho. Nós estamos no caminho, né? Então, o agir no bem, fazer o bem, é sempre o melhor caminho. Sobre liberdade, sobre fazer o bem, vamos lembrar Paulo na carta aos Coríntios. Paulo de Tarso, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são permitidas, mas não deixarei me dominar por nenhuma. Aquilo que nós dizemos há pouco, que nós dissemos. Se eu tenho já um conhecimento de mim mesma, se eu já tenho um domínio sobre as coisas que eu falo, que eu expresso, que eu modero, até quando eu penso. Então, é o que Paulo fala aqui. Todas as coisas são permitidas, mas não deixarei me dominar por nenhuma, porque sou eu que tenho que dominar as minhas ações, as minhas atitudes, não é o outro, não depende de ninguém. A minha felicidade, muitas vezes nós entregamos a responsabilidade do nosso bem-estar e da nossa felicidade para o outro. E essa responsabilidade, essa liberdade no agir e no fazer e no transformar a nossa vida, é nossa. Essa responsabilidade do bem-estar e do ambiente em que eu vivo, tanto o externo quanto o interno, essa responsabilidade é nossa, não é do outro. Então, Paulo fala isso muitíssimo bem, né? Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem todas as coisas me convêm. As minhas escolhas, eu escolho a porta estreita, eu escolho realizar coisas edificantes, eu fico com a consciência tranquila. Quando eu ajo no caminho do bem, quando eu penso em Jesus, o que Jesus faria? O que Chico Xavier responderia? Será que Chico ficaria como? Então, quando eu resolvo pelo bem, pelo amor, pela tolerância, pela compreensão, eu deito, eu encosto a cabeça no meu travesseiro e durmo. Quando eu escolho o outro caminho, minha consciência fica pesada porque eu atingi alguém, porque eu magoei, porque eu puxei o tapete, porque eu prejudiquei alguém, traz o mal-estar. Porque eu escolhi os valores da terra, os valores transitórios, os tesouros transitórios, e isso não me traz um bem-estar. Pelo contrário, me traz um mal-estar. Então, as minhas escolhas são muito importantes, né? A porta larga, vamos lembrar da questão do comodismo, né? Nessa mesma também lição aqui do Evangelho de Kardec, ele também lembra que haverá prantos e ranger de dentes. E será quando que haverá prantos e ranger de dentes? Quando nós passarmos dessa vida para a vida espiritual, que é a verdadeira, lembrando que somos espíritos vivendo mais uma experiência na Terra e vamos voltar para casa, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. E quando nós transpormos essa porta, como estará a nossa consciência diante de tudo que eu escolhi viver aqui na Terra, nessa escola bendita? Como é que fica aqueles compromissos que eu devo lembrar todos os dias, que eu fiz outrora, quando eu recebi a bênção de uma nova encarnação, que eu me comprometi a ser fiel aos preceitos do Cristo, que eu me comprometi a aprender a amar, a tolerar, a compreender, a melhorar a minha condição de espírito do bem e do amor, a melhorar a condição, não só minha, mas também do espaço onde eu vivo, das pessoas com quem eu convivo. Eu estou sendo essa pessoa ou não? Então, é onde é falado, haverá prantos e ranger de dentes, porque eu posso ter feito tudo errado se eu não me manter vigilante no caminho do bem. Eu não vim a esta terra, a essa escola bendita, para fazer o mal, para pensar só em mim, para ser egoísta e para não olhar para o orgulho que ainda existe em mim e que eu tenho que transformar.
Então, quando eu não faço, por exemplo, aí você vai ser perguntado, mas o que você fez lá? Você não fez nada do que você cumpriu. Aí eu posso dizer, mas eu não fiz o mal para ninguém, mas também não fez o bem. E não fazer o bem também é fazer o mal, é perder tempo. Bom, continuando, nós vamos lembrar que no livro Tempo de Despertar, Richard Simonetti, ele nos lembra muito sobre quando frequentamos o centro, uma instituição religiosa, né? Às vezes nós fazemos isso como um mero compromisso, uma obrigação religiosa. Eu vou ao centro espírita uma vez ao mês e está tudo bem. Eu já cumpri, uma vez por semana, desculpa, ou assisto uma palestra 1 hora por semana e fiz a minha parte. E no decorrer da semana, o que eu faço? Como são as minhas atitudes? Como são as minhas ações? Como são as minhas escolhas? Como são as minhas decisões? São pautadas em quê? Então, aqui, num texto que se chama, um capítulo que se chama Uma Questão de Hermenêutica, Richard vem nos lembrar que espiritismo é trabalho. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Quando eu escolho, quando eu opto pelo trabalho, quando eu me coloco à disposição, eu estou também fazendo um compromisso e abrindo a porta estreita. Por quê? Porque trabalho exige isso que eu acabei de falar. Exige compromisso, exige disciplina, exige um comprometimento que muitas vezes nós ficamos com medo de fazer compromisso. Mas eu estou tão acomodada, está tudo tão bem, eu estou com os meus horários todos preenchidos. Preenchidos com o quê? Com o que vai te levar onde? Tá, o descanso é necessário? Ok, o descanso é necessário. Sempre também nos é ensinado isso. Vamos lembrar de André Luiz, o nosso lar, onde foi falado para ele, André, você tem que descansar. Narcisa um dia diz isso para ele, e Lísias também. Mas o problema é o excesso de descanso, o problema são as horas e horas e horas de ócio improdutivo, de tempo improdutivo. Então, lembremos, trabalho é compromisso, é disciplina, exige vontade. E lembremos que, à medida que a gente começa, a gente vai entendendo e vai sentindo um bem-estar que nenhuma outra coisa traz. Emmanuel, ele nos diz, num livro, O Espírito da Verdade, ele nos lembra, eu gostaria de trazer os conceitos que Emmanuel traz aqui sobre a porta larga. Ele diz, a travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. A porta larga é entrada na ilusão e saída pelo reajuste. Então, eu vou entrar na ilusão e vou ter que sair pelo reajuste. E a porta estreita é a saída do erro e a entrada para a renovação. Então, que nós possamos guardar esse conceito de Emmanuel. E em o livro da Esperança, Emmanuel também fala alguma coisa que eu fiquei muito pensativa a respeito. Ele fala sobre o meio-bem. O texto se chama assim, meio-bem. O bem deve ser praticado, ele nos diz, com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando da nossa pessoa, reclamar algum bem. Então, ajudar sem querer aparecer, ajudar sem aguardar reconhecimento. Quando eu faço querendo aparecer, querendo reconhecimento, querendo uma recompensa, eu estou fazendo meio bem. Meio bem. E isso não vai nos fazer bem. Então, agir no bem, até que seja um dia natural a todos nós, até que não tenhamos que nos esforçar tanto, até que seja fácil, até que seja simples. Quando nós praticarmos, refletirmos, pensarmos antes de agir, nos comprometer com o que nos traz bem-estar e lembrando qual o verdadeiro motivo de estarmos aqui na Terra. O maior objetivo
é a nossa evolução, é a evolução do nosso espírito. Nós caminhamos para isso, né? Nós estamos aqui para isso. Lembremos agora, né, que as ilusões, ela nos traz vazio, ela nos traz tristeza, porque são as coisas aqui do mundo. Digamos, vamos pensar num outro exemplo, quando eu penso em festas e bebidas, é o mundo das ilusões, eu tenho uma felicidade muito curta. E onde está a verdadeira felicidade? Onde está a verdadeira felicidade? Então, lembremos de Jesus e vamos lembrar onde está a porta estreita, quando Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai, senão por mim. Então, caminho, verdade, vida. Pensemos nessa porta estreita e pensemos em Jesus, no que Ele veio nos ensinar, tudo que Ele nos exemplificou e tudo que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz como lições, como ensinamentos. Então, prática do amor, prática do servir. Como nos diz Emmanuel, entendamos esse caminho enquanto servimos. Enquanto fazemos pelo outro, fazemos por nós também, pelo mundo melhor. Para finalizar, eu trouxe aqui também de Richard Simonetti o que ele nos fala sobre levaremos para o além somente os valores incorporados à nossa alma, nos domínios da virtude e do conhecimento. E para finalizar, eu quero falar aqui a poesia que ele nos coloca a seguir, de Guilherme de Almeida. E ele fala sobre a simplicidade, a porta estreita, a simplicidade. Ela tem porta estreita. Nós aqui temos que descobri-la em nós e no que realmente tem valor nessa caminhada da vida aqui na Terra. Então, agradeço, já me despeço e vamos finalizar o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje, sendo gratos a Deus nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga, dizendo assim: simplicidade, simplicidade, ser como as rosas, o céu sem fim, a árvore, o rio, por que não há de ser toda a gente também assim? Ser como as rosas, bocas vermelhas, que não disseram nunca a ninguém que têm perfumes, mas as abelhas e os homens sabem o que elas têm. Ser como o espaço, que é azul de longe, de perto é nada, mas quem o vê, árvores, aves, olhos de monge, busca-os sem mesmo saber porquê. Ser como o rio cheio de graça, que move o moinho, dá vida ao lar, fecunda as terras, e rindo passa, despretensioso, sempre a cantar. Ou ser como as árvores, os lavradores da lenha e fruto, dá sombra e paz, dá ninho às aves, ao inseto, às flores, mas nada sabe do bem que faz. Felicidade, sonho sombrio, feliz é o simples que sabe ser, como o ar, as rosas, as árvores, o rio, simples, mas simples sem o saber. Que Jesus nos abençoe.